pessoal, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana, eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais para quem tiver interesse em agendar e também se tiver alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre a produtividade tóxica ou compulsória. E o que seria isso? Porque a gente sempre ouve falar da produtividade como uma coisa boa, positiva, e ela pode ser tóxica de alguma forma. É interessante a gente falar sobre isso, porque na sociedade a gente vê muito essa questão, né, do desempenho, da produtividade, de muito trabalho, né, muita produção. E muitas pessoas acabam trazendo um exagero, né, uma compulsão nessa produtividade. Então, ela pode se tornar tóxica quando a pessoa, de alguma forma, né, acaba tendo um prejuízo no seu bem-estar, acaba colocando a sua saúde em segundo plano e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a vida dela, né, podendo até trazer adoecimentos, né, transtornos mentais. Então, é muito importante olhar para isso, né? E eu vou trazer aqui alguns sinais que pode já começar a trazer, né, que a pessoa está tendo uma produtividade tóxica. Então, o primeiro deles é a pessoa ela se cobrar demais e também até ter uma certa competitividade. Então, o que acontece? A pessoa ela se cobra estar o tempo inteiro produtiva. Então, ela se cobra ali uma perfeição, a estar o tempo inteiro fazendo algo, trabalhando, né, mostrando para o outro que ela está conseguindo, né, ali fazer algo perfeito, né, que ela está conseguindo produzir. E isso faz com que muitas vezes ela entre numa competição, porque ela fica olhando a outra pessoa, né, e ela quer chegar naquele modelo, ela quer ser igual ao outro, muitas vezes até achando que tudo que ela faz não é bom o suficiente. Então ela acha que aquilo que ela está fazendo não chegou, né, no que ela queria, no que o outro fez, então ela fica nessa cobrança interna constantemente. Um segundo sinal é a pessoa não ter pausas. Então a pessoa muitas vezes ela deixa até de almoçar, ela não dorme direito, principalmente no momento que a gente está vivendo. Porque muitas pessoas estão trabalhando online, então muitas vezes elas acabam deixando de lado alguns horários. Então, assim, quando elas estão ali na empresa, elas têm um horário de almoço, elas têm um horário para sair, mas quando elas estão no online, muitas vezes elas acabam deixando de lado isso. Então, elas vão lá e não almoçam, chega ali o horário do trabalho, elas falam: ah, eu posso continuar um pouco mais, porque eu tô em casa mesmo, né? Então, eu posso ficar um pouco mais no trabalho. Fora que muitas dessas pessoas às vezes têm filhos, então existe esse trabalho também maior de estar ali com os filhos, e isso acaba trazendo um acúmulo, né? E a pessoa acaba gerando, né, um estresse muito grande nessa pessoa. Então, isso acaba sendo uma produtividade tóxica para ela. Um outro sinal é a pessoa se culpar por estar relaxando. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá cansada, ela quer descansar um pouquinho, né? Ela percebeu que tá passando ali do limite, mas de alguma forma ela se sente culpada por isso. E às vezes também ela até já fez tudo o que ela tinha que fazer, mas ali o fato dela estar descansando vem na mente dela que ela deveria estar fazendo outra coisa, que ela deveria estar fazendo algo que realmente valesse a pena, que fosse produtivo. Então ela se sente culpada por relaxar, por não aguentar estar sendo produtiva a todo momento. Um outro sinal é que muitas vezes a pessoa ela troca o lazer pelo trabalho. Então às vezes ela deixa de fazer outras coisas, sair com amigos ou fazer alguma coisa que ela gosta, porque ela precisa ali estar o tempo inteiro trabalhando ou tendo alguma responsabilidade. É claro que eu não estou falando de quando a pessoa ela tem realmente alguma coisa importante naquele momento e ela não pode fazer aquele lazer, mas é de algo constante. Então a pessoa ela constantemente só foca na responsabilidade, muitas vezes passa finais de semanas trabalhando, né, e acaba deixando de lado o próprio lazer. E o último sinal é que a pessoa muitas vezes acaba tomando café energético,
trazendo coisas ali para deixar ela desperta, né, para que ela fique ali, né, em alerta e não durma, né, não fique cansada. Só que quando isso é feito esporadicamente, tudo bem. Mas o caso é que muitas pessoas fazem isso constantemente. Então, estão sempre ali tomando, utilizando coisas para que elas não descansem, né? E isso é muito ruim, porque elas não estão prestando atenção no próprio limite. Que tem momentos que precisa realmente descansar e que elas precisam de alguma forma, né, ter esse limite. Vocês percebem que acaba se tornando realmente algo tóxico? A produtividade, ela é muito boa e importante, mas em equilíbrio. Quando ela passa do limite e se torna algo mais compulsório, aí é que mora o problema. Mas você deve estar se perguntando, e se eu já tenho isso, né? Ou como evitar que isso aconteça de alguma forma? Primeiramente, é importante que você se permita ali ter um intervalo, né? Se permita almoçar, se permita descansar um pouco, respirar ali para que você possa voltar ao seu trabalho ou fazer ali, né, as atividades que você tem para fazer da melhor forma. Então, se permita, né? Perceba ali o seu limite. Uma segunda questão é que você comece a dizer não, pratique se dizer não, porque muitas vezes você acaba, né, não colocando horário, ou então às vezes vendo mensagens fora do horário de trabalho. Eu sei que às vezes é necessário, mas tem vezes que não é tão urgente assim, e às vezes é uma cobrança muito mais interna, né? E até saindo fora do trabalho, né? Porque eu estou falando mais aqui dessa parte, né, de trabalho, mas tem pessoas que na própria vida mesmo, ali no cuidado com as crianças, né, nas responsabilidades no geral, acabam ali não dizendo não, e até para outras pessoas, fazem tudo para os outros, né, ali de alguma forma, e não se priorizam. Então, comece a se priorizar, a dizer não, né, sempre entendendo ali o seu próprio limite. Uma outra questão também é de você começar a trazer mais coisas prazerosas na sua vida, né? Então, se permita assistir uma TV, ler um livro, né? Sair com os amigos, fazer algum exercício, né? Então, traga coisas boas na sua vida. Entenda que a sua vida não é só a responsabilidade, ela tem ali um lazer de alguma forma também. Uma outra questão é entender que qualidade não é quantidade. E isso é uma crença que muitas vezes, né, a gente tem, né, que até vem aí da sociedade, de que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz as coisas, mais produtiva a gente é. E isso não é uma verdade, porque se a gente também não descansa, se a gente não tem esses momentos de recarregar nossas baterias, né, porque que nem um celular, a gente também precisa se recarregar. A gente acaba muitas vezes não fazendo as coisas com qualidade, a gente adoece e acaba, né, não tendo nenhum foco, né, nem tendo uma qualidade. Então, entender que às vezes você pode fazer um trabalho até em menos tempo e aquilo tem uma qualidade muito grande, né, de você ser produtivo, né, e não a quantidade. Às vezes você pode fazer uma coisa, né, ficar ali 24 horas por dia, fazer diversas coisas ao mesmo tempo, não focar em nada e acabar não sendo produtivo, né? E aí, às vezes, acaba até reforçando de que você não é capaz, de que não está conseguindo ser produtivo, quando, na verdade, você precisa também entender os momentos, né, do seu corpo de descansar para que você possa ter uma melhor clareza e aí sim fazer algo com qualidade, né? Então, isso é muito importante. E uma última questão é que você entenda que você não pode se comparar com os outros, né? Então, evite isso. Porque cada pessoa está passando por uma situação diferente, tem uma vida diferente. E às vezes a gente acha que a vida do outro é perfeita, e quando na verdade não é, né? Cada um tem ali a sua história, né? Tem ali as suas crenças. Então comece a focar em si mesmo e entender que muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, né? E tá tudo bem também, né? A gente tem que entender que a gente faz o que pode no nosso ritmo, né? Da maneira que a gente consegue fazer. E isso é muito importante, olhando as coisas positivas da nossa vida e não se comparando com as outras pessoas. Então pensem sobre isso e se por acaso você perceber que você não está conseguindo evitar,
né, que isso tá te trazendo um prejuízo muito grande, você tá adoecendo, então não deixa de buscar ajuda de um profissional para que você possa se autoconhecer, entender as crenças, entender o que está reforçando essas pressões que você tem, né, internamente, externamente, quais os gatilhos, né, que estão te levando a isso, para que você possa realmente trabalhar essas questões e melhorar para chegar a ter aí uma produtividade, né, equilibrada, né, e não compulsória. Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!